Pode haver igualdade entre o explorado e o explorador? Vladimir Ilyich Lenin. Extraído de Vladimir Ilyich Lenin, A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky. Pode-se derrotar de um só golpe os exploradores com uma insurreição com êxito no centro ou uma rebelião das tropas. Mas com exclusão de casos muito raros e especiais, não se pode suprimir os exploradores de um só golpe. Não se pode expropriar de um só golpe todos os latifundiários e capitalistas de um país de uma certa extensão. Além disso, a expropriação por si só, como ato jurídico ou político, está muito longe de resolver o problema, porque é necessário desalojar de fato os latifundiários e os capitalistas, substituir de fato a sua administração das fábricas e das propriedades agrícolas por outra administração, operária. Não pode haver igualdade entre exploradores, que durante longas gerações se distinguiram pela instrução, pelas condições de uma vida rica e pelos seus hábitos, e os explorados, cuja massa, mesmo nas repúblicas burguesas mais avançadas e democráticas, é embrutecida, inculta, ignorante, assustada e dividida. Durante muito tempo, depois da Revolução, os exploradores conservam inevitavelmente uma série de enormes vantagens de fato. Mantêm o dinheiro, não é possível suprimir o dinheiro de imediato, e certos bens móveis, frequentemente consideráveis. Conservam as relações, os hábitos de organização e de administração, o conhecimento de todos os segredos, costumes, processos, meios, possibilidades da administração. Conservam uma instrução mais elevada, a proximidade com o pessoal técnico superior, que vive e pensa à maneira burguesa. Conservam, e isso é muito importante, uma experiência infinitamente superior na arte militar, etc., etc. Se os exploradores são derrotados num só país, e este é naturalmente o caso típico, pois a revolução simultânea numa série de países constitui uma rara exceção, continuarão a ser, no entanto, mais fortes do que os explorados, pois as relações internacionais dos exploradores são enormes. Que uma parte dos explorados da massa menos desenvolvida de camponeses, médios, artesãos, etc., segue e é suscetível de seguir os exploradores, provam-no até agora todas as revoluções, incluindo a Comuna, porque entre as tropas de Versalhes havia também proletários, coisas que o doutíssimo Kautsky esqueceu. Em tal estado de coisas, supor que numa revolução minimamente profunda e séria, a solução do problema depende simplesmente da relação entre a maioria e a minoria é a maior estupidez, é o mais tolo preconceito de um vulgar liberal, é enganar as massas e esconder-lhes uma verdade histórica manifesta. Essa verdade histórica consiste em que, em qualquer revolução profunda, a regra é que os exploradores, que durante uma série de anos conservam sobre os explorados grandes vantagens de fato, opõem uma resistência prolongada, obstinada e desesperada. Nunca, a não ser na doce fantasia do doce tonto Kautsky, os exploradores se submetem à decisão da maioria dos explorados antes de terem posto à prova a sua superioridade numa desesperada batalha final, numa série de batalhas. A transição do capitalismo para o comunismo constitui toda uma época histórica. Enquanto ela não terminar, os exploradores continuarão a manter a esperança da restauração, e esta esperança transforma-se em tentativas de restauração. E depois da primeira derrota séria, os exploradores derrubados, que não esperavam o seu derrubamento, não acreditavam nele, não admitiam a ideia dele, lançam-se com energia decuplicada e com uma paixão furiosa, com um ódio 100 vezes acrescido na luta pelo regresso do paraíso que lhes foi arrebatado, pelas suas famílias que viviam tão docemente e a quem a vil população condena à ruína e à miséria, ou ao simples trabalho. E atrás dos capitalistas exploradores arrasta-se uma grande massa da pequena burguesia, que, como mostra a experiência histórica de dezenas de anos de todos os países, oscila e vacila, que hoje segue o proletariado e amanhã se assusta com as dificuldades da revolução, cai no pânico à primeira derrota ou semiderrota dos operários,
enerva-se, agita-se, choraminga, corre de um campo para o outro, tal como os nossos mencheviques e socialistas revolucionários. E em tal estado de coisas, numa época de guerra desesperada, aguda, quando a história coloca na ordem do dia as questões da existência ou inexistência de privilégios seculares e milenários, fala-se de maioria e minoria, de democracia pura, de que não é necessária ditadura de igualdade entre exploradores e explorados, que abismo de estupidez e filistinismo é preciso para isto? Mas decênios de um capitalismo relativamente pacífico, de 1871 a 1914, acumularam nos partidos socialistas que se adaptam ao oportunismo estábulos de algias de filistinismo, de estreiteza e de renegação.